Capítulo 2. Bem-vinda à Magic World. Fui me aproximando lentamente do pobre animal, que estava preso, e logo constatei que era um cavalo, provavelmente um pouco filhote ainda, completamente branco, e ao me aproximar ainda mais, percebi que ele não era um simples cavalo, era um unicórnio de verdade. Não era possível, não podia ser verdade, mas era real, e não era somente um unicórnio comum, era um unicórnio alado. O pobrezinho estava deitado no chão, pois uma de suas asas tinha ficado presa embaixo de um tronco seco de árvore, que caíra provavelmente por conta da tempestade da noite passada. Acho que era por isso que o passarinho estava me chamando então. Eu precisava ajudar aquele pobre unicórnio. Olhei no meu relógio e constatei que ainda faltavam 20 minutos para a aula começar. Espero que seja tempo suficiente para ajudar o unicórnio. Comecei a tentar empurrar o tronco, mas de nada adiantava, pois por mais que fosse um tronco seco e velho, era muito pesado e não se movia de forma alguma. O pássaro, vendo minha dificuldade em mover aquele tronco, saiu voando para a direção oposta do bosque. Em alguns minutos, ele voltou com uma dupla de castores. Eles não sabiam falar, mas entenderam a situação e perceberam que eu precisava de ajuda, então começaram a roer o tronco. Somente depois de dividirem o tronco em 3 partes, conseguimos tirar ele de cima da asa do unicórnio. Mas houve um porém, mesmo assim, pois ele não estava completamente livre. Uma de suas patas também estava presa em um buraco, de uma forma bem estranha. Tentei cavar para tirá-la dali, pois por mais que ele tentasse puxar, por alguma razão a pata não saía. Eu olhei novamente em meu relógio e, por mais estranho que isso pareça, ainda era verdade. Faltavam os mesmos 20 minutos para a aula começar, e eu que já imaginava estar atrasada. Mas atrasado ou não, no momento isso era o que menos importava, pois eu tinha que salvar aquele unicórnio. Eu estava começando a ficar preocupada, pois por mais que eu cavasse, a pata dele não se soltava. Foi então que ouvi um barulho em meio aos arbustos, e vi então surgir 2 cachorros. Eu fiquei com um pouco de medo de que eles tentassem nos morder, mas na verdade eles também vieram ajudar. Eles começaram a cavar, até que finalmente a pata do unicórnio se soltou e ele pôde se levantar. Ficamos tão felizes com essa conquista que começamos a comemorar. Os castores dançaram, os cães latiram e o passarinho cantou. E logo em seguida, os cães e os castores voltaram para o lugar de onde vieram do bosque, deixando então sozinhos eu, o passarinho e o unicórnio. O unicórnio, feliz por estar livre, queria me agradecer de alguma maneira. Ele se virou e relinchou, de uma forma que eu entendi perfeitamente o que ele estava tentando me dizer. Era um convite para um passeio mágico pelo bosque. Então, eu olhei novamente para o relógio e vi que ainda faltavam 20 minutos para a aula começar. E pensei comigo mesma, por que não? Afinal, estavam acontecendo tantas coisas naquele momento que mal teria dar um passeio de unicórnio. Montei nas costas do unicórnio, que começou a caminhar pela floresta. E à medida que íamos andando, o passarinho ia nos seguindo. Aos poucos, o unicórnio ia aumentando a velocidade, de uma caminhada a um trote, e de um trote a uma leve corrida, sempre bosque adentro, e se afastando cada vez mais da cidade. Mas isso pouco importava, pois era mágico demais para me importar com pequenos detalhes. Bosque adentro, e desviando sempre de uma árvore ou outra, o unicórnio corria cada vez mais e mais, e sem nunca levantar voo. Não faço ideia de para onde estamos indo. Pulamos um pequeno riacho que passava tranquilo por ali. Eu nem sabia da existência dele. Logo saímos do bosque e fomos parar em um campo aberto, completamente verde e muito grande. O unicórnio continuava a correr, cada vez mais rápido, e eu achava que ele iria levantar voo, mas por alguma razão ele não fazia isso. Talvez porque suas asas ainda estivessem doloridas. Bom, era o que fazia sentido para mim na hora. Olhei para trás para ver onde estávamos. Corríamos tão rápido que deveríamos estar muito longe.
Estava pensando se eu conseguiria voltar depois, mas acho que não dá para chegar andando a pé até aqui em menos de 3 dias. Será que alguém me encontraria aqui? Difícil, afinal, quem em sã consciência viria para cá? Olhei no relógio novamente e ainda faltavam 20 minutos. Ou ele quebrou ou o tempo de fato não passou. Quando voltei a olhar para frente, notei ao longe 3 árvores. A árvore do meio era a maior, tão grande que eu duvido que uma única pessoa consiga abraçá-la. Corríamos em direção a elas, tão rápido que chegamos em muito pouco tempo. Ei, nós vamos bater naquelas árvores, disse ao unicórnio para alertá-lo. Mas ele continuava correndo até a árvore, se aproximando cada vez mais. Estávamos muito próximos e eu comecei a entrar em pânico ao perceber que ele não iria parar. Ei, pare! Nós vamos bater! Gritei, mas ele continuou correndo. Quando estávamos ao menos de 1 metro da árvore e eu achei que iríamos bater, o chifre do unicórnio começou a brilhar e de repente, tchazam! Atravessamos a árvore como num passe de mágica. Havíamos entrado em uma espécie de túnel mágico e fomos parar do outro lado, um lugar bem diferente da pequena cidade. Um lugar lindo, com um imenso pasto verde, cheio de flores coloridas, e havia também alguns unicórnios que corriam e pastavam por ali. Percebi que o unicórnio estava começando a diminuir velocidade e foi correndo cada vez mais devagar, até que por fim acabou parando do lado de uma macieira. Interessante, nunca tinha visto uma de perto na vida. Essa macieira estava cheia de maçãs lindas e bem vermelhinhas, e percebi que o unicórnio queria muito comer uma delas. Então resolvi pegar uma para ele. Era um pouco alto, então ele me levantou para que eu pudesse alcançar. Então peguei uma maçã para ele e uma para mim também. Afinal, eu iria aproveitar, né? Estava comendo a maçã quando uma voz do nada surgiu e disse: Está gostando? Sem saber quem falou, respondi: Muito! Quando olhei para o lado, vi uma fada, de longos cabelos castanhos, olhos azuis e um lindo vestido azul claro e brilhante, que combinava com os olhos dela e também com as asas. Sentado ao seu ombro estava o passarinho azul. Seja muito bem-vinda, minha querida. Como você se chama? Perguntou-me a fada. Eu me chamo Luana, respondi. Seja muito bem-vinda, Luana. Eu sou a fada Edna. Sabe, um passarinho me contou que você ajudou esse belo animal hoje, disse a fada, olhando para o unicórnio. Sim, o passarinho azul me levou até o unicórnio. Eu vi que ele estava preso e ajudei a sair. Então ele me trouxe até aqui. Respondi, um pouco confusa com tudo o que estava acontecendo. E fez muito bem. Sabe, o passarinho azul não escolhe qualquer pessoa. Se ele escolheu você, é porque você tem alguma coisa especial, disse Edna em um tom animado. Que coincidência! Minha professora me disse a mesma coisa ontem, respondi, um pouco curiosa. Que espetacular! Mas agora me diga, você acredita em magia? Perguntou Edna. Claro que sim, dona Fada, quer dizer, Edna. Eu gosto de imaginar um mundo todo mágico. Então, ela te escolheu bem. Ela quem? Pergunto confusa. E de repente surge alguém que eu realmente não esperava ver ali naquele momento. Professora? Digo surpresa. Sim, sou eu, respondeu Fabiana. Mas, fico completamente confusa. Fabiana estava com o cabelo preso de uma forma muito diferente. Ela usava um longo vestido verde claro que também combinava com seus olhos, e ela tinha belas asas. É isso aí, criança. Sua professora Fabiana na verdade, é uma fada, disse Edna. É isso mesmo, concordou Fabiana. E eu escolhi você por causa do seu texto, que eu adorei, o único que chegou aonde eu pedi. Então quer dizer que tudo isso foi um plano? Estava tudo planejado? Pergunto curiosa. Sim,
Quer dizer, menos a parte do unicórnio preso. Isso foi um acidente. Era para ele ter ido junto com o passarinho, contou Edna. Então quer dizer que eu realmente salvei ele? Mas e os bichinhos da floresta? Os cachorros e os castores? Estranho, nós não mandamos mais ninguém. Mas se eles te ajudaram, é porque você é realmente uma pessoa muito especial, disse Fabiana. Uau! Digo surpresa. Bom, sendo assim, o Lico te escolheu certo. E é claro, a professora Fabiana, disse Edna. Lico? Quem é Lico? Pergunto confusa. É o nome do passarinho azul, respondeu Edna. Lico? Gostei. Sim, mas não acabou por aqui. Ainda tem mais coisas que você precisa saber, disse Fabiana, mas um pouco mais séria. Mais coisas? Sim, venha conosco, criança, disse Edna. Então segui as duas fadas pelos campos para descobrir o que mais elas queriam me contar, como se já não tivesse tido muitas surpresas até agora. Não demorou muito e logo chegamos a um castelo. Era um castelo enorme. Tinha um tom meio amarelado, misturado com um bege. Era diferente. O teto das torres era um lindo tom de azul. Eu nunca tinha visto um castelo de verdade de perto. Era lindo. Chegamos à frente da porta. Quando Fabiana me perguntou se eu realmente acreditava que tudo aquilo estava acontecendo, sem evitar, respondi que sim. Mas era verdade, eu realmente acreditava. Logo as portas do castelo se abriram, e eu comecei a imaginar como deveria ser lindo por dentro. Mas assim que se abriu, fiquei surpresa com o que vi. Uma enorme sala escura, toda empoeirada, com algumas teias de aranha, alguns objetos quebrados, parecia que ninguém entrava lá há anos. Eu não sabia nem o que dizer, nem como reagir. O que você achou do nosso castelo? Perguntou Edna. Bem, eu achei. Eu não sabia o que responder. Não queria dizer que era um pouco assustador o castelo delas, pois achava que seria um pouco grosseiro dizer algo assim, embora fosse verdade. Pode dizer. Escuro, sujo, abandonado talvez, assustador? Sei que não é a melhor primeira impressão que podíamos te oferecer do castelo, mas saiba que ele não era assim, contou Edna. Mas então, o que aconteceu com o castelo? Perguntei curiosa. Siga-nos, disseram as fadas em uníssono. Fomos até uma sala, ao fundo do castelo, quase no fim de um grande corredor. Ao abrir a porta, eu pude ver algumas prateleiras com alguns livros empoeirados. Ao que tudo indica, ali um dia deveria ter sido uma biblioteca. Fabiana foi até o fim de uma prateleira e pegou um livro enorme e com uma capa dura. Aparentemente, era bem pesado. Ela soprou a poeira que estava sobre o livro, que, de um tom marrom, mudou para um belo tom de vermelho, puxado para o magenta. Eu pude ver duas palavras escritas em relevo, com uma letra dourada, que parecia ser mesmo de ouro. No livro estava escrito o nome, Magic Word. O que é Magic Word? Perguntei. Afinal, nunca tinha visto esse livro antes na minha vida. Será que era de algum ator que eu não conhecia? Riu Edna. Magic Word é o nome do nosso reino. Reino? Eu ainda estava muito confusa. Espere, vamos te explicar melhor, disse Fabiana, enquanto abria o livro e jogava um pó mágico sobre as páginas, o que fez uma imagem surgir, como uma tela flutuante, e mostrar algumas cenas do que seria o suposto lugar há alguns anos atrás. Esse lugar em que você está agora é Magic World. Nós somos um reino mágico, e somos nós que controlamos toda a magia do mundo, contou Fabiana, acompanhando as imagens que passavam. Somos nós os responsáveis por controlar e manter o equilíbrio entre a magia e o mundo real. Magic World sempre foi um lugar bonito, cheio de animais felizes, alguns unicórnios como você notou lá fora, flores, árvores e tudo que é bom e belo.
mas nosso mundo já foi mais bonito. Há algum tempo atrás, aconteceu uma coisa terrível em Magic World, o que chamamos de Ataque Darker. O que é Ataque Darker? Pergunto. Ataque Darker é referente a um dia muito triste em que um feiticeiro muito malvado, chamado Darker, que também mora em Magic World, resolveu nos atacar. Ele sempre esteve por aqui desde que nos lembramos. Não gosta de magia, de animais fofos, unicórnios e nem nada do que costumamos ter por aqui. Mas nunca vimos ele tão poderoso quanto estava naquele dia, o que não é normal para um bruxo com aproximadamente uns 170 anos de idade, disse Edna. Mas o que exatamente ele fez? Pergunto, ainda sem entender. Você se lembra de quando criança, a magia que tinha no mundo, as cores e tudo mais? Isso se acabou por culpa dele. Darker nos atacou e de algum jeito conseguiu roubar uma parte da nossa magia, além de ter sequestrado alguns dos nossos animais. Não sabemos que tipo de feitiço ele usou para nos atacar, ou como pôde ficar tão poderoso de uma hora para outra, mas esse ataque dele acabou destruindo boa parte do nosso reino e também afetou ao mundo real, tirando dele toda a magia e a alegria das crianças, contou Fabiana. Isso é horrível, disse assustada e triste. Por que alguém iria querer controlar tanta magia assim? Nós precisamos capturar Darker e devolver a Magic World a magia que ele retirou. Caso contrário, todo o mundo será afetado. E se isso acontecer, sabe-se lá o que irá acontecer com a gente? Disse Edna preocupada. Mas então, o que vamos fazer? Perguntei. Nós pesquisamos muito, muito mesmo, em todos os livros do reino para descobrir o que poderíamos fazer a respeito. Mais nada, até que encontramos a resposta, contou Edna. O livro dizia que somente uma pessoa de coração puro e que acreditasse em magia poderia derrotar Darker e salvar o reino e o mundo. Mas quem poderia ser? Procuramos por todo o reino, mas não podia ser alguém daqui. Todo mundo aqui já é normalizado com a magia. Pra gente é uma coisa normal, então teria de ser alguém de fora daqui. Fomos disfarçadas várias vezes até a pequena cidade, à procura de alguém que se encaixasse nessa descrição. Mais nada, disse Fabiana. Então, resolvi mandar a Fabiana se disfarçar de professora para ter mais contato com crianças e talvez achar alguém com mais facilidade. Mas passado um bom tempo e nada, contou Edna. Até que eu resolvi fazer aquela redação e o resultado continuou negativo. Ninguém atingia o ponto que eu queria. Mas aí encontrei uma pessoa que conseguiu me impressionar. Você. Eu? Fico muito surpresa. Sim, você foi a escolhida para derrotar Darker e salvar Magic World, disseram as fadas. Eu? Eu iria salvar um reino inteiro de um feiticeiro malvado e que por acaso ficou muito mais poderoso do que costumava ser? Como eu poderia fazer isso? Eu tinha acabado de aprender que magia era real. Como eu poderia derrotar um bruxo sozinha?